Hoje, então, nós vamos estudar sobre a viúva de Naim e o que aconteceu na vida dessa mulher com o poder transformador de Jesus. Como foi que Jesus cruzou o caminho dessa viúva e transformou por completo a vida dela. E o texto base está em Lucas 7, de 11 a 17. Eu peço a vocês que acompanhem na Bíblia de vocês. Diz o seguinte: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. A grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Como sempre nós fazemos, nós procuramos contextualizar. Vejam que no primeiro versículo já começa dizendo: em dia subsequente, Jesus estava a caminho de uma cidade, de uma pequena vila chamada Naim. E Jesus estava vindo daquele episódio da cura do servo de Centurião. Lembram-se, o servo do centurião estava gravemente enfermo. Aqui, neste contexto, Jesus já vai se deparar não com uma pessoa gravemente doente, ele vai se deparar com uma pessoa morta, que é o filho da viúva. E vejam que no versículo 12, diz que ele estava se aproximando da porta da cidade quando veio saindo o enterro, porque as pessoas não eram sepultadas dentro da cidade dos judeus, elas eram sepultadas em cemitérios fora da cidade. E a Bíblia diz que saía o enterro do filho único de uma viúva. Vejam, nós já estudamos várias vezes que nenhuma palavra é registrada na Bíblia à toa. E a palavra de Deus faz questão de dizer que era o único filho daquela viúva. No versículo 13, nós vemos três coisas muito importantes que nós precisamos destacar. Diz o versículo: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, ou seja, o Senhor, Jesus, viu a viúva, mas não apenas viu, ele se compadeceu dela, mas ele também não parou aí, ele disse: não chores. Três destaques que eu gostaria de fazer para mais adiante nós verificarmos o que isso significa, qual a extensão do significado dessas três expressões. E Jesus diz, ele se aproxima, ele toca o caixão, que era proibido, porque quem tocasse se tornaria impuro. Lembra do estudo passado? De ser considerado impuro cerimonialmente? Mas Jesus não seguiu aquela convenção, ele era o próprio Deus, ele toca o caixão para as pessoas que estavam conduzindo aquele caixão e dá a ordem: jovem, eu te mando, levanta-te. Quando o poder da morte encontra aquele que tem o poder da vida, ele dá uma ordem. E nós vimos no versículo 15, Jesus restituiu aquele filho à sua mãe. Jesus devolveu, entregou aquele filho que estava morto. Entrega agora vivo à sua mãe. Muito bem. Mais uma vez nós temos uma mulher cujo nome não é citado. Essa não foi a primeira, né? A viúva de Sarepta também, apesar de ser mencionada lá no Velho Testamento e também no Novo Testamento citada, inclusive por Jesus, ela não tem o nome mencionado na Bíblia, né? E nós vimos que isso
não importa. Se não trouxe o registro do nome, é porque não importava. Naim, como o próprio texto diz, era uma pequena cidade, uma vila da Galiléia, perto do Monte Hermon. Nós já estudamos também que ser viúva naquela época significava estar numa situação de muita vulnerabilidade. É, normalmente, as pessoas naquela cultura e naquela época, as mulheres não trabalhavam fora. Já havia algumas mulheres que trabalhavam fora, né? Lídia era uma delas. Mas esta viúva, além de já estar na situação de vulnerabilidade, porque perdeu seu esposo, o provedor da sua casa, ela perde o seu único filho, que seria, naquela época e naquele contexto, a garantia de sustento na velhice dela. Então, a Bíblia registra que ele era o único filho. Nós vimos também que Jesus estava vindo, se vocês lerem um pouco antes, Jesus estava voltando da cura do servo do centurião. E uma multidão acompanhava tanto Jesus quanto o, o funeral daquele jovem, filho da viúva. E os caminhos de Jesus e da viúva se cruzam naquele momento, né? Imaginem a dor daquela mãe, perdendo o único filho, né? Aquelas que são mães, elas podem mensurar o que significa perder um filho. E mesmo aquelas que não são, né? E que já passaram pela dor do luto, sabem que é um momento de muita dor, de muita tristeza, de muito choro, né? Mesmo para nós, que sabemos da esperança bendita da vida eterna, é um momento de tristeza, porque é um momento de separação, é um momento em que nós temos a esperança do reencontro e da esperança também de que aquele ente querido foi salvo e está na eternidade, mas humanamente é um momento de muita dor, né? De muito choro. E esta história, ela revela o poder transformador de Jesus, não apenas na vida daquela viúva, trazendo vida àquele filho que estava morto, como também nas nossas vidas, né? Porque nós também enfrentamos momentos de dor, momentos de luto, momentos de perdas, seja de que natureza for, momentos de dores emocionais, momentos de desesperança, momentos em que nós achamos que é o fim. Mas Jesus, ele traz vida a esses momentos. Ele tem esse poder de trazer vida, de trazer esperança nesses momentos para as nossas vidas. Mas vejam que o caminho dele se cruzou com o caminho da viúva. Então, houve uma aproximação. Lembra que nós já vimos também em estudos anteriores que o sofrimento ele deve nos aproximar de Jesus e não nos afastar. Porque se nós nos afastarmos de Jesus exatamente na hora do sofrimento, aquela situação vai piorar, né? Porque nós não teremos o consolo real, o consolo da fonte inesgotável, que é Jesus. E esse episódio da viúva de Naim também aponta para o fato de que Jesus veio para trazer vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, tudo que é registrado na palavra, de Gênesis a Apocalipse aponta para esse plano redentor do Senhor Jesus. Quando nós nos deparamos com esse texto e vemos Jesus ressuscitando aquele jovem, que, por certo, ressuscitou, teve um tempo com a sua mãe, mas a ressurreição dele não foi como a de Jesus, né? Lá para frente, ele morreu. É uma ressurreição diferente. Esse milagre, ele tinha o objetivo de demonstrar o poder do Senhor, demonstrar que ele tinha o poder, inclusive sobre a morte, já apontando para a vitória final sobre a morte, quando Jesus ressuscitou e voltou aos céus. Vejam, lembra que eu falei que naquele versículo nós temos 3 verdades importantes? No versículo 13, vendo-a,
o Senhor se compadeceu e disse: não chores. Qual a primeira coisa? Qual a primeira ação de Jesus? Ele viu a viúva e ele nos vê. Nós não somos invisíveis para o Senhor. Vejam que naquele contexto, naquela cultura, o convencional era as pessoas que fossem passando perto de um cortejo fúnebre, se juntar àquele cortejo e acompanhar. Jesus não faz isso. Jesus, mais uma vez, quebra a convenção. Ele para o cortejo. Ele vê a viúva. Essa pequena palavra, né, significa muito, porque ele não apenas viu a viúva, ele enxergou a dor daquela viúva. Ele viu através dela. Ele não deixou o caráter divino dele, né, quando ele desceu como homem. Então, ele enxerga, ele vê a viúva, ele vê a dor daquela mãe, da mesma forma como ele nos vê, a cada uma de nós. Nós não somos invisíveis para ele. E, às vezes, nós temos essa sensação de que somos invisíveis para as pessoas, de que não somos consideradas, sequer vistas, quanto mais consideradas. Às vezes, a impressão que nós temos é que a nossa dor é invisível, que a nossa dor não é vista, que ela não é considerada. Mas Jesus nos vê. Ele conhece a nossa dor. Ele conhece a nossa vulnerabilidade. Mas ele não para aí. Ele não apenas vê de maneira passiva. Ele dá o segundo passo. Ele vê, mas ele também se compadece da viúva. Aquele sofrimento da viúva toca o coração de Jesus. Da mesma forma como ele se compadece da nossa situação. Eu não sei qual é a sua situação hoje, aqui, nessa noite. Muitas mulheres têm passado por situações dificílimas, de dores emocionais, de divórcios, de violência, tanto física quanto emocional, dificuldades financeiras, dificuldades na família, dificuldade com os filhos, aquelas que não são casadas, dificuldades no trabalho, dificuldades na família. Mas Deus enxerga cada uma dessas dificuldades, cada uma dessas adversidades, e Ele se compadece da nossa situação, e Ele age em nosso favor. Ele transforma a dor e a solidão em esperança. Quantas vezes nós não ficamos desesperançados, né? Quantas vezes? E é normal, nós somos humanos, né? Às vezes a gente quer se revestir de uma capa e de uma imagem, de uma espiritualidade aparente, mas nós precisamos reconhecer que nós somos falhas. Nós sentimos, sim, desesperança em muitas situações. Por isso nós precisamos nos aproximar de Jesus, porque Ele é quem vai transformar essa situação de desesperança em esperança. É Ele quem vai restituir o que aos nossos olhos parece perdido. Aos olhos daquela mãe, ela pensou que havia perdido o filho, e realmente ela havia perdido, né? Ele estava sem vida naquele momento, mas ela estava diante de Jesus, que podia transformar o impossível em possível. E nós precisamos aprender a confiar que Deus está atento à nossa dor. O mundo inteiro pode desprezar a nossa dor, pode ignorar a nossa dor. E muitas vezes as pessoas fazem isso, não por maldade, é porque às vezes não sabem mesmo lidar com a dor, porque nós precisamos também aprender a cuidar do outro, a lidar com a dor. É uma coisa que precisa ser aprendida na palavra. Então, mesmo que todos ao redor pareçam estar ignorando a nossa dor, nós precisamos confiar que Deus está atento à nossa aflição. E mais do que isso, ele se compadece. Mas mais do que isso, veja, Jesus viu a viúva, deu
o próximo passo, que foi compadecer-se dela, mas ele deu o terceiro passo e mais importante de todos. Ele disse: não chores. Vocês conseguem imaginar a perplexidade que aquela mãe que estava com o filho morto no caixão deve ter tido quando Jesus disse: não chores? Ela deve estar pensando: o que esse homem está dizendo? Para eu não chorar a perda do meu filho? Eu talvez teria a mesma impressão e pensaria a mesma coisa, né? Mas vejam, neste momento, quem está falando com a viúva não é apenas o Deus do presente. Ele é o Deus do passado e o Deus do futuro. Então, ele sabia muito bem que aquele momento presente era o momento da morte, mas ele sabia o futuro pós-milagre. Por isso ele disse: não chores. Provavelmente a mulher não compreendeu, mas porque Jesus já sabia o que estava para acontecer. Ele já havia decidido fazer aquele milagre, ele já havia decidido intervir naquela situação e intervir de forma poderosa. Então, quando Jesus disse: não chores, ele já estava consolando aquela mulher, apontando para o milagre que estaria prestes a acontecer e que retiraria dos olhos dela toda lágrima. Nesta expressão, não chores, esta expressão revela o coração de Deus para conosco. Às vezes, quando nós estamos passando por uma situação muito difícil, sofrendo, coração rasgado, às vezes nós lemos na palavra e Deus fala ao nosso coração: não chores. E a gente às vezes fala: mas Senhor, como? Como se está tudo desse jeito, nebuloso, difícil? Mas ele não ignora esse sofrimento. Quando ele diz: não chores, quando ele diz: confia, confia, entrega toda a sua ansiedade, lança toda a sua ansiedade sobre mim. Ele está dizendo: confia, eu não ignoro o seu sofrimento, mas ele nos convida a confiar nele. E às vezes a gente tem a impressão de que ele está ignorando. Não, ele está dizendo: eu sei, filha, que você está sofrendo, mas eu te convido a confiar, a depositar toda a confiança em mim, e vou te consolar, e vou te fortalecer para que você passe por isso, fortalecida. O Salmo 34:18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Veja, ele está perto de quem tem o coração quebrantado. E só um coração quebrantado confia no Senhor. Porque se eu for me rebelar, né, contra uma adversidade ou um sofrimento, eu não vou confiar. Então, meu coração não está quebrantado. Então, mesmo em meio às maiores dores, nós podemos confiar que Deus está conosco, com a mão estendida, oferecendo consolo, oferecendo esperança. Ele é a fonte de todo consolo e de toda a paz. Então, essa compaixão de Jesus, ela não é passiva, ela é ativa, transformadora. E nós precisamos aprender essa lição também. Porque, veja, compaixão é uma coisa que pode ser compartilhada conosco. Nós podemos ter compaixão por outras pessoas. Este é um atributo, essa é uma característica que Deus compartilha conosco. Então, da mesma forma que a compaixão dele não é passiva, é ativa, a compaixão que nós precisamos dispensar para as pessoas, ela também precisa ser ativa. Não basta dizer, né? Não chores. Nós precisamos dar o próximo passo. Nós precisamos mostrar para essas pessoas onde está a fonte de consolo. E às vezes nós precisamos dar um passo a mais, porque essa pessoa está precisando não apenas de um consolo emocional, mas ela está precisando de uma assistência material, às vezes financeira, às vezes da presença, às vezes do sentar junto, de conversar ou só de ouvir. Nós precisamos ter essa compaixão ativa. Nós não podemos ficar passivos. O Senhor Jesus, ele age para trazer alívio e restauração. E essa compaixão ativa, ela é capaz
de trazer cura para as nossas feridas emocionais. Todas as situações difíceis que nós passamos, elas trazem, produzem feridas, né? Não apenas feridas físicas, às vezes. Elas trazem feridas emocionais, que muitas vezes são mais difíceis de curar do que uma ferida física, porque elas são mais profundas, elas adoecem a nossa alma, e nós precisamos buscar no Senhor este consolo, esta cura, da mesma forma que a viúva obteve a restauração da esperança. Porque Jesus não apenas ressuscitou fisicamente o filho da viúva, ele trouxe restituição, restauração. Lembram que nós falamos? Esse filho era a única fonte de sustento dessa mãe. E Jesus restitui isso, ele intervém e restitui isso. Então, nós vimos que ele toca no caixão, ele não acompanha o cortejo, ele para o cortejo. Então, ele não é limitado por convenções humanas. Algumas regras nós criamos. E o Senhor Jesus não está limitado a isso. Ele transcende tudo isso. E ali ele dá uma voz de comando. Jovem, eu te digo, levanta-te. Foi uma ordem, com a autoridade daquele que tem o poder sobre a morte. Lembra do cântico? É isso que acontece quando o poder da morte se encontra com o poder daquele que é o dono da vida e tem poder também sobre a morte. Ele tem poder sobre tudo, sobre o tempo, sobre a vida. Então é isso que acontece. E é isso que acontece nas nossas vidas também, quando nós estamos diante de situações que parecem ser o fim. Da mesma forma, Jesus é o mesmo. O nosso Deus não muda, ele é imutável. É o mesmo Deus, é o mesmo que ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele pode ressuscitar muitas coisas nas nossas vidas, ele pode restaurar muitas coisas. Mateus 19, 26 diz: Mas Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, quando ele não faz algo que nós consideramos impossível, quando ele não reverte a situação, é porque não era o plano dele reverter, não é porque ele não é poderoso para reverter. Porque muitas vezes o que nós pensamos que é perda é livramento, né? Então nós precisamos pedir esse discernimento para o Senhor. Jesus, ele veio para restaurar a nossa esperança. A palavra de Deus diz que ele trouxe vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então, da mesma forma que ele não devolveu apenas a vida do filho da viúva, ele restaurou a dignidade dela, ele restaurou a esperança dela, é o mesmo que ele faz com as nossas vidas. Ele restaura, ele restitui. Ele não realiza apenas milagres. E nós vimos que os milagres eram e continuam sendo para demonstrar o poder de Deus, para manifestar o poder de Deus para as outras pessoas. E ele continua fazendo milagre ainda hoje. Eu sou fruto deste milagre. Ele realizou e continua realizando muitos milagres na minha vida. E eu preciso testemunhar isso. E ele não faz isso porque eu sou melhor do que ninguém. Ele faz isso para demonstrar o poder dele para as outras pessoas. Ele quer, no final das contas, nos ensinar a confiar naquele que tem o controle de todas as coisas e pode trazer vida e esperança a coisas que estavam mortas nas nossas vidas, a áreas que estavam mortas. Ele pode restaurar e trazer vida e fazer novas todas as coisas. Isaías 40, 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O esperar aqui é confiar. É uma espera ativa, lembra? Nós já estudamos isso também. É uma espera que espera confiando naquele que tem o poder de mudar todas as coisas, de transformar todas as coisas. O texto termina dizendo que todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo:
grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Vejam que, mesmo diante daquele milagre, eles achavam que eles estavam diante simplesmente de um profeta. Eles não estavam reconhecendo ali que Jesus era o Senhor, o Salvador. Eles reconheceram naquele momento que era um profeta. E o versículo 17 diz: essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então, a multidão glorificou a Deus. Lembra que nós falamos também sobre a multidão no estudo passado? Nós estamos simplesmente acompanhando uma multidão ou nós estamos tocando em Jesus como a mulher enferma tocou no texto que nós estudamos sexta-feira passada? Vejam que a viúva estava na multidão, mas ela se destaca da multidão porque Jesus tinha um propósito para com ela, para com a vida dela. É claro que para manifestar o poder dele para toda aquela multidão. Mas ela recebeu a restauração, ela recebeu a restituição. E aquela multidão reconheceu que era um profeta. O propósito de todos esses milagres, então, é revelar o poder e a bondade de Deus para as pessoas. E o louvor, ele expressa gratidão, mas ele também testemunha do poder de Deus. Os milagres de Deus nas nossas vidas não são apenas para nosso benefício pessoal. Tem um propósito maior, que é demonstrar quem é este Deus, para mostrar que Ele é o Senhor e Salvador. E muitas vezes nós buscamos apenas a bênção, nós queremos apenas a bênção. Muitas vezes a multidão busca apenas isso. Quem está apenas acompanhando a multidão quer só a bênção, não quer o relacionamento com o abençoador. E o propósito maior de tudo é o relacionamento com o abençoador. As bênçãos são consequência disso. Nós precisamos, como nós estudamos sexta-feira passada também, fazer Jesus conhecido. Nós precisamos testemunhar do seu amor para o mundo. Ele faz milagres nas nossas vidas. Ele transforma situações. E às vezes nós desprezamos coisas que nós consideramos pequenas, mas que são milagres na nossa vida, que são intervenções do Senhor na nossa vida. Uma outra coisa muito importante que nós aprendemos com esse texto é que Jesus é o Senhor da vida e da morte. Ele é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Esse episódio da viúva de Naim demonstra perfeitamente a manifestação de Jesus, a manifestação do seu poder sobre a morte e sobre a vida. Ele pode trazer vida onde não tem mais esperança. Às vezes a gente fala, né? Poxa, eu queria tanto tal coisa, mas eu acho que é impossível. Eu acho que não vai acontecer. Nós precisamos, se nós temos um desejo legítimo de algo, nós precisamos trazer isso confiadamente no trono da graça e dizer: Senhor, eu desejo muito isso, mas eu estou trazendo e submetendo à sua vontade, porque se estiver no plano do Senhor, Ele vai conceder, Ele vai restituir, Ele vai restaurar. Ele é soberano, nada foge ao controle dele, por mais que a gente não entenda uma situação. E é o que mais acontece, né? Estarmos em situações que nós não entendemos. Veja que Jesus estava entrando em Naim exatamente na hora que o cortejo fúnebre estava saindo. E isso representa que Jesus chega exatamente na hora que ele precisa chegar, não no nosso tempo. A solução não é no nosso tempo. A solução do Senhor chega exatamente na hora que tem que chegar. Cabe a nós confiarmos, esperarmos, sabendo que Ele tem todo o poder. Lembra que ele falou? Não chores. Porque ele já sabia o que estava para acontecer. Então, ele é o único que pode nos dar esse consolo. Estela, não chora. Não chora. Porque ele sabe
qual que é o próximo acontecimento. Mesmo que aos meus olhos demore mais. Mas nós já vimos, a nossa métrica não é a do Senhor. Nosso tempo não é o tempo dele. Tudo acontece de acordo com o plano eterno do Senhor. Da mesma forma que nós vimos que ele é o Senhor da vida e da morte, nós temos que fazer duas reflexões. Você já reconheceu que esse que é dono da vida e da morte é o único Senhor e Salvador? Só ele pode trazer vida para você. Só ele pode transformar a sua situação. Pecadores todos nós somos. Mas só ele pode nos libertar do domínio do pecado. Só ele pode nos trazer salvação. Eu tenho falado sempre isso nos estudos. Se você ainda não pensou sobre isso, se você ainda não reconheceu que Jesus é o único Senhor e Salvador, você precisa fazê-lo com urgência. O caminho da viúva cruzou com o caminho de Jesus. E aí, o poder da vida derrotou a morte. E isso precisa acontecer nas nossas vidas também, no que diz respeito a reconhecer o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Se você já fez isso, você precisa refletir da mesma forma sobre o poder da morte e o poder da vida. Porque coisas que acontecem, coisas que nós fazemos, ou elas trazem vida ou elas trazem morte para a nossa casa, para o nosso trabalho. Ou elas semeiam, ou elas arrancam. Ou elas produzem, ou elas matam. Então, sempre nós vamos ter que pensar sobre isso. O poder da morte sendo destruído pelo poder da vida. E nós só temos vida no Senhor Jesus. Se você já fez essa reflexão e já reconheceu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa confiar que só Ele é a fonte de toda a vida e só Ele pode renovar todas as coisas. Nós precisamos, então, fazer algumas análises. Qual perda tem nos afetado e nos tornado vulneráveis? Para aquela viúva de Naim foi a perda do filho, a morte do filho. Mas para cada uma de nós aqui, pode ser um outro tipo de perda. Pode ser uma situação difícil no trabalho, pode ser um divórcio, pode ser uma situação de violência. Qual perda tem afetado você? Mas nós podemos ter uma certeza. Não há perda maior do que o poder do Senhor. Então, qualquer que seja a perda que nós temos hoje, nós podemos colocar isso no altar do Senhor e buscar nele o consolo e a restauração. E ele vai curar as nossas almas, ele vai curar as nossas dores. Com essa história da viúva de Naim, nós podemos descansar na certeza de que ele não apenas cura, ele não apenas traz vida. Lembram do estudo passado, da mulher enferma? Depois que ela é curada, o que ele diz? Vá em paz, segue a tua vida. Ele vai restaurar. Ele restaurou a dignidade dela também. Lembra que ela ficava isolada, ela era segregada. Aqui é a mesma coisa. Ele não apenas devolve a vida, mas ele restaura, restitui. Nós podemos crer também e confiar que só ele pode nos dar a vida real, eterna, não limitada aqui, mas mesmo aqui, nessa vida permeada de tanta coisa quebrada, ele também pode nos dar uma vida de vitórias, ainda aqui. E só dele vem o consolo que preenche o nosso coração. Eu não sei qual é a perda, qual é a dor que você tem no seu coração hoje, mas eu sei que Jesus pode curar, Jesus pode consolar. E ele está dizendo para cada uma de vocês e para mim também: não chores. Eu sei qual é o seu futuro. Confia, confia. Que esse texto possa impactar o nosso coração
não apenas para acharmos que é uma história impactante, mas que possa impactar na prática, hoje, agora, depois que terminar o estudo, que possa impactar na nossa vida real. A palavra de Deus, ela tem essa finalidade também. Ela é redentora, ela traz o plano redentor, mas além de trazer a redenção, ela traz vida e vida em abundância a partir de agora. Tá? Na eternidade, nós estaremos com o Senhor é, num plano perfeito, sem o pecado, mas aqui ainda nós podemos desfrutar de uma vida restaurada, de uma vida curada por aquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Que Deus abençoe cada um de vocês.